Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Hoje é 1º de maio de 2019. Nós vamos falar agora do STF, de mais uma ação, gente, que a gente não tem nem palavras, porque em um país tão corrupto, com a política tão corrupta, em um momento em que essa corrupção está sendo desvendada, você tem um STF que favorece a corrupção, que favorece os corruptos, você não tem nem palavras para falar. Vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha, aperta o sininho das notificações, dá aquele like maroto. Não esquece, gente, o sininho das notificações, aperta aí, por favor, tá bom? Olha só essa daqui, gente. Após silêncio do ex-ministro Antônio Palocci na CPI do BNDES, garantido por habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, STF, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania, apelou ao presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, para reduzir as interferências que aniquilam comissões parlamentares. Em outras palavras, o STF está criando barreiras, gente, dificultando o trabalho do BNDES, das CPIs. Como é que você quer descobrir uma corrupção? Como é que você quer que o Brasil possa, ver punidos os criminosos que assaltaram esse país, quando o próprio Supremo Tribunal Federal dá aos corruptos proteção? Me diz, para que CPI então? Palocci foi convocado para explicar o esquema corrupto que roubou o dinheiro do BNDES. A informação é da coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Toffoli se colocou à disposição para discutir a questão com integrantes da CPI do BNDES. Sinalizou com eventual redução das interferências. Bom, comentário agora do jornalista. A legislação penal e processual brasileira foi desenhada para serviço dos réus, dos condenados e dos indivíduos que causam dano à sociedade. Isso nós estamos vivendo agora, estamos vendo, né? Antes de o STF fazer isso, na percepção da sociedade, a lei já o faz. Graças a ela, Palocci conseguiu do STF comparecer à reunião do BNDES, protegido, vejam só, pelo direito de permanecer em silêncio, de não ter sua imagem registrada, de ser assistido por advogado, de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade e de não sofrer constrangimentos físicos ou morais em virtude de tais direitos ou prerrogativas, e que a sessão desse depoimento fosse sigilosa, ou seja, ele só não poderia deixar de comparecer, mas a inutilidade do comparecimento estava previamente assegurada. Há quem ache isso muito bonito, muito democrático e profundamente humano. A sociedade, porém, tem outro entendimento. Considera tudo muito parecido com servir medalhões de lagostas nos biquítis da impunidade e da criminalidade. Quando multidões saem às ruas, o mínimo de racionalidade, de realismo, exige que se preste atenção ao que é dito. E tem ficado muito claro que o STF dispõe de majoritário conhecimento da legitimidade da necessidade de sua existência, mas não encontra a voz que defenda a conduta da maioria de seus membros. Está afirmado o conceito de que há desserviço à nação, isso é óbvio. Ele começa na insensibilidade para com a situação financeira do Estado, manifesta num cardápio de mordomias incompatíveis com a realidade nacional e vai encontrar a expressão mais nítida na angústia que alguns ministros extravasam quando juízes e tribunais dos andares de baixo do judiciário mandam prender figurantes significativos da cena política ou financeira do país. Bom, tá aqui a matéria, gente. Olha só. Antônio Palocci. Cadê? Antônio Palocci ganhou o direito de... Deixa eu ver aqui um pouquinho, peraí.
Ah, tá aqui. Pronto. Deixa eu só voltar aqui, gente, rapidinho, que eu quero comentar esse trecinho aqui, ó. Ó só. Vejam só. Nós vivemos durante 16 anos num país de corrupção. Nós vamos viver há 30 anos, vamos ser mais diretos, né? Há 30 anos. Mas nesses últimos 16 anos, a corrupção se alastrou como uma erva daninha, quase que, sabe, cupim quando pega na madeira, que você tá olhando, tem 2 cupim, quando você virou o olho que você voltou, já tem uma casinha de cupim. Se você virar de novo, não correr, virar de novo, já tomaram conta da madeira, a casa já caiu. Foi isso que a corrupção fez aqui no Brasil. E aí eu fico achando interessante é o seguinte, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte, que deveria legislar, ou melhor, legislar não, né? Defender os direitos garantidos na Constituição do cidadão brasileiro, que deveria primar, primeiro, pela honestidade, segundo, pelo esclarecimento da verdade, terceiro, primar para punir os corruptos, ladrões, criminosos e por aí vai a lista. Parece que ele inverteu. Ele não zela pelos direitos da sociedade, porque você vê Antônio Palocci sentado no banco do BNDES, numa CPI que tem o objetivo de investigar o que foi feito de errado com o dinheiro do contribuinte, de descobrir quem são os corruptos, quem são os fraudadores, quem são os praticantes do crime de lavagem de dinheiro, desvio de verba, tráfico de influência. Aí você vê o cara sentar lá, o cara que pode, né, abrir essa caixa preta para nós. O que o STF faz? Concede a ele um habeas corpus para ele ficar calado. E aí eu pergunto para você, como é que se pode fazer justiça num Brasil, num país, aonde o próprio STF protege o criminoso? Me diz. Olha só que legal aqui, olha os direitos que ele tem aqui, olha só, o que o STF deu de direito para o Palocci, ó. Deixa eu ver. Primeiro, ó, protegido aqui pelo direito de permanecer em silêncio. Preste atenção, permanecer em silêncio. O cara não vai poder falar nada, ele não vai poder dizer nada, ele não vai poder elucidar nada. Em contrapartida, ao povo brasileiro, um grito entalado na garganta, pedindo socorro pela corrupção do país. Pedindo socorro pelos milhares de reais que poderiam ser investidos em educação. Estão aí reclamando do contingenciamento das verbas da educação. Cadê que a esquerda está brigando para o Palocci abrir a boca para a gente descobrir para onde foi esses milhares de reais, para ver se a gente pega esses milhares de reais de volta e emprega na educação, emprega na economia brasileira para ver se o Brasil desatola? Você não vê. Mas o cara tem que ficar calado enquanto a gente está com um grito entalado na garganta aqui. Vamos para outro direito. Olha só, direito de não ter sua imagem registrada. Preste atenção. Ele não pode ter a imagem dele registrada lá, mas eu e você tem que ter a cara lisa de sair na rua sabendo que estamos bancando a corrupção. Estamos bancando porque é com o nosso dinheiro. A imagem do brasileiro, a imagem do cidadão brasileiro, a imagem da nossa grande nação, da nossa pátria, não da pátria grande como eles chamam, né? Mas da nossa pátria lá fora, é uma imagem de corrupção. Essa não tem problema aparecer lá fora. A imagem de que o Brasil é um país de corrupção, aonde o roubo compensa, essa imagem não tem problema. A imagem do paraíso dos políticos corruptos, essa não tem problema de aparecer lá fora. O que não pode é a imagem do corrupto. Ele não pode falar, ele tem que ficar caladinho, tá protegido, ninguém pode obrigar ele a falar e ninguém pode obrigar ele a aparecer. Vamos lá. De ser assistido por advogado. Tem que dar um advogado para o cara, beleza, ele tem o direito de ter um advogado. E nós, brasileiros, que direito temos à nossa defesa?
Quem é que nos defende? Era para ser o STF que deveria defender essa nação, os direitos dessa nossa... Cadê a OAB agora? Fala para mim, cadê a OAB agora? Me diz, aonde foi parar a OAB nesse momento? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele tem direito a advogado e nós perdemos o direito ao STF, que deveria ser o STF o primeiro a dizer, ô camarada, você vai sentar e você vai abrir o bico. Você vai abrir o bico. Fala. Continuando. Direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade. Gente, puta, mano. Desculpa a palavra. Outra palavra, não sabe? Direito de não ter o compromisso de dizer a verdade. Nós temos o compromisso e o direito de sermos roubados. Nós temos o direito de sermos fraudados. Nós temos o direito de sermos, usados, pisados, moídos. Nós temos o direito de carregar uma carga tributária ferrada em cima das nossas costas. Mas o cara aqui, para cobrir essas pilantragens, para cobrir esses desvios de verba, esses roubos que houveram no BNDES, mas o cara não tem o direito, o cara não tem a obrigação, não tem o compromisso, de revelar a verdade. Em outras palavras, mantenham o brasileiro dentro da mentira sem saber de nada. Continua aqui. E de não sofrer constrangimentos físicos ou morais em virtude de tais direitos ou prerrogativas. Gente, pelo amor de Deus. Você vê que legal? Ele não pode ter o direito de sofrer constrangimentos. Moral ou físico. Mas eu e você, brasileiro, temos que ser constrangidos. Porque vamos a um hospital e chegamos lá, não encontramos um médico. Somos pessimamente atendidos. Somos atendidos de com um atendimento mal educado. Quem não já foi no hospital e chegou lá e foi atendido de forma... Não vou nem dizer, vou usar até uma palavra simples. De forma grosseira pelos médicos, pelos atendentes. Quem é que não passou por isso? Não, você não tem problema, o brasileiro não tem problema em ser constrangido. O brasileiro não tem problema de ser moralmente ofendido por essa corja que roubou. Não, nós não temos. Nós podemos, agora ele não. O cara que roubou o Brasil, o cara que ajudou a dar um dos maiores golpes no BNDES, com a quadrilha de Lula e Patota, o cara que pode desvendar, elucidar toda essa situação, esse cara não tem problema nenhum. Ele não pode, gente. Ele não pode ser constrangido, coitado, ele não pode. O cidadão que trabalha todos os dias, que levanta cedo, vai trabalhar, traz sustento para sua casa, arriscado morrer no meio do caminho porque infelizmente não tem segurança, a violência, a criminalidade tomou conta, aí o cara ainda paga impostos altíssimos. Não, você não tem problema de você ser constrangido, nem moral nem fisicamente. Agora esse cara aqui, o Palocci, o cara que roubou o meu dinheiro junto com a quadrilha do Lula, esse não pode ser constrangido, não. Vocês têm mais alguma coisa? Pronto. Outra coisa, a sessão desse depoimento foi sigilosa. Sabe o que é engraçado? Nós somos roubados, nós somos enganados. O nosso dinheiro, que deveria ser para nós, é usado para financiar outros países comunistas. Já falei sobre isso aqui. E nunca mais nós vemos esse dinheiro de volta. No entanto, meu amigo e minha amiga, como diz lá o outro, Enfim. No entanto, você não tem o direito nem de assistir. Para vocês terem uma ideia, você não tem o direito de assistir no banco do réu o cara que te roubou. Eu pergunto para você o seguinte: Palocci cheio de direitos concedidos pelo STF. A pergunta que eu faço para você, brasileiro e brasileira, e aí eu vou encerrar esse vídeo: aonde é que estão os direitos do
brasileiro e do cidadão de bem? Deixa aí nos comentários, por favor. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você, se o controle desligar. Não desligou, vai no botão.